está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Bom dia, paz do Senhor sobre a sua vida. Manhã de sexta-feira, mais um fim de semana à frente. Os dias estão passando com velocidade, nós precisamos ficar espertos, não é? E remir o tempo, como disse o Senhor, nós temos que administrar o nosso tempo, porque ele está correndo em alta velocidade e o tempo que Deus nos concede é um tempo precioso. Então nós precisamos realmente ficar atentos de que maneira nós estamos gastando os nossos dias. Ok? Bom dia para você que está ligado na audiência, o pessoal do Face Alive, pessoal ainda chegando. Ok, vamos continuar hoje trazendo o nosso estudo em Mateus 13. Quero trazer uma palavra em Efésios. Eu estou na leitura do livro de Lucas, mas ontem me deu uma vontade de ler Efésios, porque eu estava meditando na palavra. O Senhor me trouxe Efésios, porque Efésios é tão maravilhoso, né? Esse começo do livro de Efésios. Eu estava orando, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos do meu coração, porque eu gostaria de alcançar uma maior compreensão do amor dele por mim, em toda a sua extensão, comprimento, largura, profundidade, espessura, o que for, não é? Bom dia, Maria Luísa, chegando no Face Alive. Então, a partir da minha oração, eu quis ler novamente o livro de Efésios. Então eu devo trazer um pouco de meditação em Efésios, o nosso estudo em Mateus. Notícias malas de Venezuela, não são buenas nuevas, ok? Não são boas notícias de Venezuela. E a Francisca esses dias me mandou novas notícias sobre perseguição na Índia. Acabou que eu não tive tempo de... Olá, bom dia. Gente, eu estou falando, já dei bom dia, já cumprimentei todo mundo, já falei o que vai ser o programa hoje, e agora que eu vi o som me incomodando aqui, distração, eu esqueci de baixar o som para o pessoal que está na audiência da Rádio Live. Bom, ainda bem que eu me toquei aqui. E como eu estava dizendo, hoje nós vamos continuar o estudo de Mateus 13, meditar no livro de Efésios, tudo o que o Senhor permitir, e trazer notícias da Venezuela, notícias que não são agradáveis, mas a gente precisa trazer essas notícias porque nós precisamos orar. Então eu tenho que trazer algumas informações para vocês, para que vocês sejam incentivados a interceder. Como eu estava dizendo, Francisca também enviou notícias para mim da perseguição na Índia, que está cada dia pior, mas eu não tive tempo ali de traduzir essas notícias da Índia para estar trazendo para vocês. Ok? Então nós vamos começar, e vamos começar com o Salmo 119. Esses dias, vamos ver se eu vou trazendo, se eu consigo trazer o Salmo 119 inteiro, parte por parte, né? Vamos devagar, porque o Salmo 119, ele é para ser realmente meditado. E o primeiro versículo do Salmo 119 diz: Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente.
como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu te louvarei. À medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Essa é uma promessa que nós temos do Senhor, que se andamos nos caminhos dele, o próprio Senhor Jesus disse: nunca te abandonarei, jamais, eu vou estar todo o tempo contigo. Bom dia, André Condé. Eu vou estar todo o tempo contigo, porque Jesus, quando ele deixou essa terra, a última palavra dele para os seus discípulos foi enviando-os a pregar o evangelho. Foi o ide, né? Ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E eu estarei todos os dias com vocês até o final dos tempos. Então, nós temos essa promessa do Senhor de que Ele nunca nos deixará. Agora é interessante, o Salmo 119 começa: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Nenhum de nós somos perfeitos nos caminhos de Deus. Todos tropeçamos, todos caímos, levantamos, temos falha, mas isso não nos torna réus, não nos torna culpados, porque o sangue de Cristo Jesus nos lava, nos limpa de todo pecado e afasta de nós toda culpa. Então, nós podemos ter uma consciência clara, uma consciência limpa, que não nos acusa de nada, não é? Não que não estejamos em aperfeiçoamento, mas não temos uma culpa sobre as nossas vidas, porque Jesus levou sobre ele toda a nossa culpa. Nós somos como crianças que estão crescendo, que cometem erros, que às vezes desobedecem, mas o Senhor, Ele está nos corrigindo sempre. E aqueles que têm um coração para obedecer ao Pai Celestial, sempre vão estar sendo perdoados, restaurados e aperfeiçoados até a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Amém? Bom, vocês querem a notícia da Venezuela no começo, no meio ou no fim? Eu acho que eu já vou, de uma vez aqui, falar o que aconteceu lá, porque aí depois a gente só vai falar de coisas boas, meditar em coisas boas. Foi ontem ou ontem à noite? Acho que foi ontem à noite. Tá vendo? Os dias estão passando tão rápido que eu já não sei mais. A pastora Lourdes, que é o meu contato lá da Venezuela, ela me mandou uns 4 vídeos de um rio na capital, Caracas, capital da Venezuela. Choveu muito nas cabeceiras do rio, nas montanhas, e o rio transbordou. E o rio transbordou e invadiu a cidade, invadiu povoados, invadiu a cidade. Hoje eu quero ver se eu pego com ela detalhes do que aconteceu, porque ela me enviou os vídeos e ela não sabia, né, se morreram muitas pessoas, qual foi o estrago. E nos vídeos o rio vinha vindo assim com uma tremenda força para o meio das casas, uma água negra, suja, ameaçadora, não é? Vinha com aquela violência arrastando tudo e as pessoas assim apavoradas, um pavor, né? Algumas ainda, né, escadas para um segundo andar, então elas puderam subir para o telhado, subir, né, para o andar de cima da casa, o que seja. Mas as casas mais pobres, elas são baixinhas, elas são casinhas lá, né, no meio. Olha, eu não gosto nem de pensar o que aconteceu. O pavor das pessoas era muito grande. E eu pensei, Senhor, o que mais falta acontecer de ruim na Venezuela?
Gente, é muito triste porque este homem que está governando, que é o Maduro, ele abriu as portas para todos os demônios na nação. E enquanto ele estiver na liderança, todo tipo de coisa ruim vai acontecendo com o país. Por isso, nós temos que dar muito, muito graças a Deus pela vida do Bolsonaro. Eu não sei como tem pessoas que se dizem de Deus e amaldiçoam o governante. Para começar, está errado amaldiçoar o governante, está errado falar mal, não é? Nós temos que orar, nós temos que abençoar, temos que orar, temos que pedir ao Senhor que nos ajude, que ajude os governantes da nossa nação. Temos que sustentá-los com as nossas orações para que o número de anjos de Deus ao redor deles seja muito maior do que o número de anjos das trevas, de tal maneira que os anjos do Senhor possam pelejar a nosso favor, pelejar a favor dessas autoridades. E acaba que o que vai prevalecer, né, não vão ser os pensamentos do maligno, mas os pensamentos de Deus inspirando decisões acertadas dos nossos governantes. E nós temos que agradecer imensamente o Senhor pela vida do Bolsonaro. Ele é fruto de anos e anos e anos de oração, pedindo um homem temente a Deus que pudesse governar sobre a nação brasileira, não é? E ele é um homem temente a Deus, ou pelo menos que, né, ele se diz temente a Deus, e eu creio, né, porque ele ora, ele usa o nome de Deus, ele respeita as lideranças cristãs, ele está posicionado contra as coisas que Deus não aprova, não é? Então, assim como ele, o presidente Trump, lá nos Estados Unidos, né, impedindo o aborto de crianças, lutando por justiça, maior justiça, né, pela família, para que os valores cristãos sejam preservados nos Estados Unidos. Então, esses valores cristãos, eles precisam ser preservados, que é a família, que é o respeito, que é a honestidade. Valor cristão, gente, é o exemplo de Jesus Cristo que precisa ser seguido. Se o governante governa mal, o povo sofre, não é? Com toda essa confusão de coronavírus aí, essa politicagem, tantas injustiças, tantas corrupções e coisas erradas. Ontem eu escutei que a produção de grãos no Brasil bateu assim todos os recordes. Olha a bênção do Senhor sobre a produção de alimentos no Brasil. Isso é muito importante, né? Porque nós vemos muitos e muitos casos de lugares, né, que estavam debaixo de maldição, pecado, né, crescendo e campeando, só coisa ruim. E aí a gente vê a pobreza do lugar, a terra estéril, os homens todos bêbados, até que houve um mover de oração sobre aquele lugar, para que aquele lugar fosse resgatado pelo Senhor. Os guerreiros de oração se movimentaram com atos proféticos e oraram e pediram perdão a Deus pelo pecado naquela terra, pedindo, né, que o pecado daquela terra fosse expiado, e as famílias começaram a ser reestruturadas, os homens passaram a trabalhar, a encontrar emprego, parar de beber, e aquele lugar foi ficando tão abençoado que ficou famoso. A colheita, antes aquele lugar era estéril, não dava nada, e eles passaram a ter uma colheita que tudo que era produzido no solo daquele lugar era escandalosamente grande, bonito, né? Os legumes enormes, tudo porque a maldição foi mudada em bênção. O mesmo caso nós vemos em Israel. Israel é um deserto, estava abandonado, né? Aquela terra deserta que ninguém queria, que não dava nada, né? Mas Deus trouxe de volta o seu povo para aquela terra conforme ele havia prometido e começou a abençoá-los.
Então, Israel é uma terra tão pequenininha, me parece que do tamanho do estado de Alagoas, no Brasil. E eles produzem, a terra produz com excelência, desenvolveram técnicas de plantio no deserto de tal maneira que a irrigação acontece e tudo é muito. As uvas são maravilhosas, as frutas, eles exportam frutas para a Europa, não é? Tudo vai prosperando porque Deus mudou a maldição em bênção. Nós precisamos orar seriamente pela Venezuela para que Deus possa mudar a maldição em bênção, porque tudo de ruim tem acontecido, né? Por causa desse homem que está ali no poder. Também a Índia. A Índia é uma terra que você vê maldição sobre maldição acontecendo sobre a terra, né? Sobre aquele povo, um povo idólatra que adora milhões de deuses, adora animais, adoram pedra, adoram tudo, menos o Deus verdadeiro. A igreja ali é uma igreja altamente contaminada, né? Uma igreja enfraquecida pela avareza, desconcertada, vivendo em pecado, é uma igreja fraca, né? Que precisava se santificar, se fortalecer. Então, mesmo que o Senhor queira abençoar aquela terra, fica difícil. Nós temos que orar muito para Deus fazer uma obra ali na Índia. A missionária Francisca Lau estava me dizendo que a Índia, abaixo dos Estados Unidos, é o país com a maior taxa de coronavírus, do vírus chinês lá na Índia, não é? Então, a gente vê claramente, né, que são lugares que estão precisando de uma intervenção divina. E quando orarmos, né, pela Índia, pela Venezuela, vamos orar também pelo Brasil sem cessar, para que Deus proteja o Bolsonaro, os que estão com ele, que o Senhor fortaleça o seu poder sobre nós aqui no Brasil, que a bênção continue a fluir, que as boas palavras que Deus tem falado com relação à nossa nação, que elas se cumpram. E eu quero que você concorde comigo nesta oração, que o Brasil é uma nação abençoada por Deus, e você pode dizer amém, que nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para com a nação brasileira. Você diga amém. Brasil é um celeiro de missionários. Estes missionários vão ser enviados por todo mundo para a obra que o Senhor nos chamou de espalhar a palavra, conforme estávamos estudando aqui em Mateus sobre o semeador. O semeador sai a semear a palavra, não é? Que nós possamos ser bons semeadores da palavra. Amém? Então vamos, já que eu falei sobre semeadura, vamos lá para o nosso estudo de Mateus. Depois, quem sabe, dando tempo, vamos para Efésios, ok? Vamos ver aqui. Nós tínhamos falado que Jesus, ele contou 7 parábolas em Mateus 13, ensinando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. E eu estou muito interessada em aprender esses dias sobre as leis que comandam o reino do Espírito. Nós precisamos aprender os mandamentos do Senhor. E aprender os mandamentos do Senhor nada mais é do que termos entendimento, alcançarmos revelação, conhecimento, clareza sobre as leis que governam o reino de Deus, para que possamos andar nas leis que governam este reino, para que sejamos abençoados, prósperos. Não é assim a promessa de Deus? Quem anda nos mandamentos dele anda em segurança, está fazendo melhor, né, na sua vida. E nós temos sido ignorantes como funcionam as leis do reino de Deus. Por isso precisamos estudar mais a palavra, né, com este foco. Senhor, o que é que temos que aprender através dos teus ensinos?
E também tenho perguntado ao Senhor qual a estratégia dele para este tempo que estamos vivendo. As estratégias do diabo estão aí, sendo anunciadas, sendo divulgadas, sendo plantadas, né? As palavras sendo liberadas para que as estratégias do inimigo se cumpram. Mas eu quero liberar palavras para que a estratégia do Senhor para esses dias se cumpram. Bom dia, good morning, Sobit. Bom dia, Juliana. Pessoal, hoje está chegando no Face Alive, devagarzinho, não é? Mas depois esse programa vai estar postado, gente, de novo no Facebook. E vocês podem ir lá no meu Facebook, Márcia Martins ou Márcia Rodrigues Martins. E também vou postar no meu canal do YouTube, que é Márcia Entre Nações. Se você puder se inscrever no meu canal do YouTube, eu vou ficar feliz de te ver inscrito lá, sabendo, né, que tem pessoas que estão acompanhando o que Deus tem através das nossas vidas. Então, Mateus 13 fala sobre o semeador que saiu a semear, e ele semeia em 4 diferentes tipos de solo. E Jesus começa ensinando sobre os tipos de solo, não é? Uma caiu à beira do caminho, a outra caiu numa terra que não estava preparada, cheia de pedras, seca, né? E uma outra terra onde a semente caiu foi em meio aos espinhos, uma terra hostil que matou, que sufocou, não conseguiu ir adiante a palavra plantada. E, por fim, o 4º tipo de solo bom, os corações preparados, né? Eu comentei até mesmo sobre a samaritana, como o coração dela estava preparado para receber, estava ansioso por receber aquela semente, aquela boa semente, a revelação que Jesus deu a ela, dizendo, eu sou o Messias esperado. Aquela mulher foi totalmente transformada pelo diálogo dela com Jesus. Era uma terra muito boa. Então, a boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Mas nós vamos ver ao longo dos ensinos de Mateus 13 que o inimigo não desiste de roubar a palavra que foi semeada. E ele então vai mudando de estratégia. E Jesus aqui nos mostra as estratégias que o inimigo usa para que a gente possa, então, anular as estratégias que ele usa. Mesmo a terra sendo boa, onde a semente, ou seja, neste caso, o trigo vai brotar, vai frutificar, vai dar, né, 30, 60, 100 por um outro problema pode surgir. O maligno agora usa uma nova estratégia. Que estratégia ele usou? Ele também começa a semear. E ele semeia o joio no meio do trigo. Um pastor me disse isso uma vez, nunca esqueci, que sempre que o Senhor sai a semear, o diabo sai atrás, semeando confusão, semeando joio no meio do trigo. Então, às vezes, o Senhor traz um mover do Espírito novo sobre a igreja, uma nova revelação de quem Ele é, né? Um novo aspecto do caráter do Senhor sendo restaurado na igreja. E o inimigo vem e intromete e avacalha tudo aquilo que Deus estava fazendo, né? Ele traz o veneno dele, traz a confusão. Ele semeia o joio, porque o joio se parece com o trigo e se mistura de tal maneira que não tem como separar um do outro. Tem que ter muito discernimento, né? Senão você arranca o trigo junto com o joio e nem estava pronto para ser colhido. Ele semeia confusão, tá bom? E nesse caso, Jesus falou, deixa crescer, depois, quando estiver pronto para a colheita, nós vamos fazer essa separação. Deixa estar, vai chegar o tempo da colheita e eu vou separar o trigo para mim, né? E o joio vai ser queimado. Esse é o julgamento lá no final. Em seguida, vem a parábola do grão de mostarda. Agora, a semente plantada é um grão de mostarda. Tem a ver com o que é que está sendo semeado, o que foi semeado. Vamos falar aqui do tipo da semente. Uma semente muito pequena com um potencial enorme.
Jesus compara essa semente à nossa fé. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente. E a fé tem o mesmo poder, o mesmo potencial de fazer vir à existência uma grande árvore, né? Porque aquele pequenino grão, que é muito pequeno, grãozinho de mostarda, é uma sementinha pretinha bem pequena, se transformou na grande árvore, a partir de uma minúscula partícula, né? Uma grande árvore. A fé, ela tem esse poder. Jesus, quando introduziu o pão e o peixe em oração na dimensão do Espírito, ele voltou multiplicado com a capacidade de se multiplicar muitas vezes e alimentar uma grande multidão de quase 20.000 pessoas. Então, essa é a parábola do grão de mostarda. Mas exatamente porque a palavra ela é tão poderosa e ela cresce tão forte, o diabo, então, muda de novo sua estratégia. Agora, o maligno desiste de roubar a semente, como ele fez com as que caíram à beira do caminho, desiste de fazer secar, como aquela que veio um sol quente e secou, que foi plantada no meio das pedras, não teve como aprofundar as raízes. Ele desiste de sufocá-la com os espinhos, que são os cuidados desse mundo. Ele não tenta se misturar a ela como um joio, provocando confusão e engano. Então, qual é essa nova estratégia? O maligno agora vem fazer seu ninho entre os ramos daquela árvore. Ele vai tirar o melhor proveito da situação e usar a palavra de Deus a seu favor. E isso nós vemos acontecendo em tantas seitas na maçonaria que pegam a palavra de Deus, mas distorcem. Estão ali na sombra, os pássaros pousaram nos galhos, a sombra daquela árvore, era só a sombra, não era a árvore verdadeira. Uma estratégia de engano. Por isso o Senhor acrescenta em seguida outra parábola denunciando outra estratégia do maligno. Ele trabalha contra o reino dos céus. Ele se apresenta como uma mulher que vem e acrescenta fermento numa grande quantidade de farinha e toda aquela massa ficou fermentada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. O fermento, ele representa o pecado. O pecado atua mesmo depois que a semente frutificou, brotou o trigo, foi colhido, ia virar pão para alimentar as pessoas. Mas eis que entra o fermento do pecado e a massa toda se contamina e se enche de aparência, mas sem o poder para nutrir. Porque é isso que o fermento faz. Faz a massa ficar grande, bonita, mas ela perde o poder dela de nutrir. Sobre a parábola do joio, Jesus explicou: os joios são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será no final dessa era. O Filho do Homem vai enviar seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele vai limpar seu reino, retirar os maus. E só depois diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Muitas vezes o Senhor usa essa expressão, nós temos que abrir os nossos ouvidos. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Nós não damos ouvidos, atenção à palavra do Senhor. Jesus contou essas parábolas à beira-mar, próximo à sua casa em Cafarnaum. E ele explicou a parábola do joio para os seus discípulos quando eles estavam em casa. E daí ele contou mais duas parábolas para eles, a do tesouro escondido e da pérola de grande valor.
já não tinha a ver com sementes, com colheita de trigo, porque essas são referentes à sua palavra, à semeadura. As duas agora, no versículo 44 ali do capítulo 13 de Mateus, vão falar especificamente do reino dos céus como um tesouro escondido num campo e uma pérola de grande valor, que apontam mais apropriadamente para a pessoa de Jesus Cristo. Tanto o homem que encontrou o tesouro, como o negociante de pérolas, eles estavam procurando e por isso eles encontraram. Ambos venderam tudo que eles tinham em troca de possuir o tesouro maior. Esta parábola que Jesus contou sobre o reino do homem que foi e vendeu tudo que tinha em troca daquela pérola de grande valor, foi a palavra que o Senhor me deu logo que eu me converti, nos primeiros meses de conversão, quando eu me desfiz de tudo que eu possuía e fui para o centro de treinamento missionário nos Estados Unidos, na Califórnia, onde eu adquiri essa visão de missões lá no começo, né? Eu já tinha essa visão, aperfeiçoou essa visão de missões. E enquanto eu vendia todas as coisas, eu fiz da minha casa um bazar. As pessoas estavam dizendo que eu tinha me convertido e ficado maluca, né? Que eu era uma fanática agora. E eu fiquei preocupada, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme se isso é realmente, né? Se eu estou agindo certo, se é da tua vontade, porque eu fiquei mais ou menos como João Batista quando mandou, né? Pergunta lá para Jesus se ele mesmo é o Messias que nós estamos aguardando, porque de repente ele estava na cadeia pagando um preço alto, tudo isso. Então a perseguição era tanta que eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme. E ele então usou a minha irmã em profecia, mas ela disse o seguinte, olha, estou falando contigo, mas eu não vou usar essa serva, esse vaso, eu quero que você abra a minha palavra, que eu vou falar com você agora, na minha palavra, para que você não tenha nenhuma dúvida. Né? Quando nós não queremos ter nenhuma dúvida, nós vamos para a palavra do Senhor. Às vezes um profeta traz para você coisas e você fala, Senhor, isso vem mesmo de ti? Isso é assim mesmo? Me ensina na tua palavra, porque a palavra, ela é segura. E quando eu abri, estava lá esta parábola, Jesus falando, o reino de Deus é como este homem que encontrou a pérola de grande valor, que é o meu reino. Ele foi e vendeu tudo que possuía em troca daquele terreno para que ele pudesse possuir aquela pérola. Né? Trocou tudo que tinha por um valor do reino de Deus. E então assim ele me confirmou e eu me desfiz de todas as minhas coisas, né, para que eu tivesse o recurso para ir para aquele centro de missões. Foi assim que começou a minha jornada, com um grande plantio. Graças a Deus, um plantio abençoado. Faria tudo de novo. Trouxe a visão de missões. Quantos missionários estão hoje ainda nos campos? Quantos foram e quantos ainda estão lá dando frutos? Frutos dessa visão, não é? Bom, aí é uma história muito longa, né? Muito longa. Muitas coisas eu teria para dizer. Mas vamos aqui para não perder o fio da meada. Então, esses dois, o homem que encontrou o tesouro e o negociante, eles estavam procurando, por isso que eles encontraram. E ambos venderam tudo que tinham em troca de possuir um tesouro maior. A última parábola que Jesus conta compara o reino a uma rede de pesca lançada ao mar. O mar é símbolo dos povos e aquela rede apanha todo tipo de peixe. Os pescadores guardam então os peixes bons nos cestos e atiram fora os peixes ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. De novo, Jesus reforça que os perversos serão removidos primeiro e deixados os justos. Quando terminou, Jesus foi de Cafarnaum para a sua cidade, Nazaré,
onde não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. E afirmou: um profeta não tem honra em sua própria casa. Ou seja, salvos serão os que receberam a semente da palavra e entenderam de tal forma que a palavra deu frutos em suas vidas. Mas ainda assim, há aqueles que parecem frutíferos, mas a semente deles foi falsa, foi joio e só tem a aparência de trigo. Eles se aninham, se abrigam como aves à sombra das verdades da palavra de Deus. Eles querem tirar proveito somente e acabam funcionando como um fermento maligno que contamina toda a massa. Crescem no campo do Senhor, no meio do trigo. Mas Jesus adverte que o joio será arrancado e queimado, e que os peixes, embora venham na mesma rede, serão também separados. Haverá ceifa, colheita, separação e juízo final sobre todos e cada um. As características do joio: o joio também é chamado cisânia. Ele tem um talo rígido que cresce a 1 metro de altura. Ele é considerado uma erva daninha. O nome científico dele, do latim, é temelentum, que significa bêbado. Só diferencia do trigo após a formação da espiga. Elas são pretas depois de maduras, enquanto as espigas do trigo são castanhas, não são pretas. O joio, ele é frequentemente infectado por um fungo endófilo, ok? Ele é frequentemente infectado por um fungo endófito, produtor de toxinas, e o alcaloide lolina, um inseticida isolado nessa planta. Tem até inseticida no joio. Essas toxinas podem tornar as sementes do joio venenosas, e uma pequena quantidade, se for colhida e processada junto com o trigo, pode comprometer a qualidade do produto que vai ser obtido lá no final. Os romanos, eles consideravam crime se alguém semeasse o joio no meio do trigo. E a parábola, Jesus conta que o homem dormiu, quando acordou, o inimigo tinha feito isso, lá no campo dele. As raízes do joio se entrelaçam na do trigo e, se você tentar puxar, vai arrancar os dois juntos. Na hora de colher, tem que fazer a separação manual. O trigo, ele verga com seus frutos, enquanto o joio permanece de pé. O diabo, ele tenta atuar em todas as fases do processo, desde a semeadura até o momento de usar a farinha para fazer o pão, que é o nosso alimento. Se Jesus é o pão sem fermento, o diabo é o pão com fermento, ou o trigo colhido junto com o joio. Ele tenta também vir no meio dos bons peixes, se misturando na rede de Deus. O peixe simboliza o cristão, mas na hora final da colheita haverá separação. Então, não se deixe enganar. Você pode estar aí achando, que está fazendo uma grande vantagem, um grande trabalho no meio do povo de Deus. E, na verdade, você pode ter sido semeado com uma palavra falsa e não verdadeira. A semente da onde você brotou pode ser joio e não trigo. O joio, ele não se inclina, ele dá frutos, o trigo, ele dá frutos e se inclina. Quando o vento bate no campo, o trigo todo se inclina com o fruto, que é a semente do trigo. Já o joio, ele é rígido, ele fica em pé, ele não se inclina,
Ele não é ensinável, ele é cheio de orgulho, as sementinhas são pretas, ok? Quando a gente fala de fermento, não vai dar para a gente ir na carta aos Efésios hoje, então vamos só um pouquinho aqui no texto de Marcos, no capítulo 8, quando Jesus ele alimenta a multidão. Eu falo sobre esse assunto no meu livro, Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus de Gênesis a Apocalipse. São respostas que o Espírito de Deus me deu para esclarecer questões da palavra que eu não tinha alcançado entendimento. E este capítulo foi um dos que ele me deu, que está neste livro. Neste livro você pode adquirir hoje, ele é um e-book, um livro eletrônico que está lá na Amazon. É só você colocar lá Cortina Rasgada, Márcia Martins, que vai abrir, está num preço simbólico de R$ 9,00 e pouquinho este livro, que é para as pessoas realmente terem acesso ao maior conhecimento da palavra de Deus. Então, aqui nesse texto, Jesus ele multiplica o pão, alimenta as multidões e ele faz uma advertência aos discípulos sobre o fermento dos. Deixa eu pegar aqui exatamente. Alguns fariseus queriam prova, né? Pediram prova, queriam que ele fizesse milagre. E Jesus chamou a atenção dos discípulos, logo que entrou no barco, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles não entenderam nada, não é? E Jesus ficou até meio bravo, falou assim: vocês estão achando que eu estou falando porque vocês esqueceram de trazer pão para o barco? Mas eu acabei de multiplicar o pão para uma multidão. Vocês não sabem e não entendem o que eu disse, essa advertência que eu estou fazendo para vocês? Por que vocês são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Vocês têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Você entendeu? Bem, quando eu li, eu falei: Senhor, eu estou como seus discípulos. O Senhor fez uma conta aqui que eu não entendi o significado desta conta. Por que o Senhor chamou a atenção para as quantidades? O que quer dizer isto? E o Espírito de Deus trouxe entendimento para mim de uma maneira tremenda. Porque ele disse: eu multipliquei 5 pães para 5.000 e o resultado foram 12 cestos. Depois multipliquei 7 pães para 4.000 e o resultado que restou foram 7 cestos. E aí eu fui em frente, todo este capítulo vai falar, né? Do nascimento da igreja. É um ensino sobre a igreja, o que o Senhor queria de seus apóstolos. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele enviou o seu Espírito. E a partir do dia do Pentecostes, que desceu o Espírito Santo, ali começou a obra, ali nasceu a igreja. Os seus discípulos saíram para pregar a palavra. Amém? Assim nasceu a igreja. Do momento que foram cheios do Espírito, eles saíram para fora com ousadia para anunciar as glórias de Deus, as maravilhas de Deus, as verdades da salvação em Cristo Jesus. Então,
Esta igreja, o Senhor deu um modelo para seus discípulos, o que ele esperava desta igreja. E este ensino está aqui neste capítulo de Marcos. Quando o Senhor multiplicou a primeira multiplicação, né, de 5 pães para 5.000 pessoas, restaram 12 cestos. Esses cestos que restaram, o significado desses 12 cestos com pedaços de pão foram os 12 apóstolos que ficaram aqui na terra. E Jesus, ele é o pão da vida. E quando ele foi partido, ele se transformou em alimento para o ser humano. E esses pedaços de pão que restaram no cesto são os seus discípulos, são os seus 12 apóstolos, 12 cestos cheios de pedaços de pão. Eles se transformaram, como Jesus, em pão partido, pão sem fermento. Pão sem fermento, ok? Jesus, ele era um pão sem fermento, sem pecado, que se deixou partir para nos alimentar. Da mesma maneira, ele disse aos seus discípulos, façam isso, toma este pão aqui, partiu o pão, deu para eles, falou, reparte o pão, agora recolhe os cestos. Foram os seus discípulos que fizeram tudo isso, porque agora era para que eles alimentassem as multidões, mas para alimentar as multidões, eles tinham que ser um pão sem fermento, sem pecado, e se deixar partir e repartir para alimentar as pessoas. E o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, eles são fermento que tornam este pão sem fermento um pão grande, bonito, mas que não tem as mesmas qualidades nutritivas deste pão sem fermento. Esse sim, né, tem ali as substâncias, os nutrientes necessários para alimentar. E o fermento dos fariseus era a religiosidade, e o fermento de Herodes era o poder, né, a disputa de poder no meio da igreja, por cargos, por funções, cada um querendo ser mais importante do que o outro. Amém? E então Jesus falou, toma cuidado, que vocês não sejam como o povo do mundo, que cada um quer ser maior, o que quiser ser maior, seja o menor, seja um povo sem fermento, que se deixe partir. E o segundo milagre, que Jesus partiu 7 pães para 4.000 pessoas. 7 é o número da igreja, das igrejas do Apocalipse, 7 é o número perfeito para a igreja. Nesse segundo milagre fica muito, aparece muito os peixes, que também estavam ali os peixes símbolo da igreja. E quando Jesus fez este milagre, que multiplicou 7 para 4, 7 é o número da igreja, a igreja é para todas as nações da terra. 4 é o número completo da terra, norte, sul, leste, oeste, ok? Dos 4 principais elementos da terra, fogo, água, terra e ar. Então, este evangelho iria para os 4 cantos da terra através da igreja, representada aqui pelo número 7. Esta igreja deveria alimentar as pessoas de todas as nações da terra. E os cestos que sobraram deste milagre foram quantos cestos que sobraram? O segundo milagre sobraram quantos? Quantos cestos cheios que eles recolheram? 7, que aponta para o número da igreja. Então, o que restou foram 12 apóstolos, 12 cestos no primeiro milagre e 7 no segundo milagre. Igrejas, apontando para a igreja como um todo no mundo. Esses apóstolos iriam gerar a igreja e eles deveriam cuidar para que nessa igreja, nesse processo deles, né, pregarem a palavra do surgimento da igreja, não entrasse fermento, porque o fermento faz com que surjam grandes, lindas igrejas, como um pão cheio de fermento. Mas quando você vai fazer parte daquele corpo, não tem alimento ali espiritual,
tem shows, tem aparência, tudo é tão bonito. Você olha, o olho seu cresce. Ai, que pão lindo, crescido, bonito. Mas a substância está prejudicada, ok? O fermento, ele tem, é como o pecado que entra, fermenta a massa, né? E você tem a ilusão. O pecado é ilusão, ok? Mas se você quer ser verdadeira igreja, você tem que ser um pedaço de pão partido. Toma a tua cruz e segue-me, disse Jesus. Assim como eu me deixei partir para alimentar as multidões. Cada um de nós que serve o Senhor, nós temos que copiar, né? Seguir o exemplo de Jesus. Abandonarmos todo tipo de fermento, não querer posições, abandonar toda religiosidade, todo orgulho, ok? E nos tornar pedacinhos de pão. Esse primeiro milagre, não é? 5 pães para 5.000 pessoas. Logo que a igreja nasceu, Pedro pregou para aquela multidão de gente. E no primeiro milagre, na primeira pregação, vieram 3.000, logo em seguida mais 2.000 pessoas, o que completou 5.000 pessoas, profeticamente representadas pelos 5 pedaços de pão, ok? Que Jesus, pelos 5 pães, desculpem, os 5 pães, né, representava aquelas 5.000 pessoas que iriam ser colhidas logo naquela primeira colheita. Ali estava começando a igreja, livre do fermento daqueles religiosos do templo, né? Os fariseus e os herodianos. Amém? Não é fácil você se deixar partir, mas é melhor que você caia sobre a pedra e se parta, a rocha que é Jesus, do que chegar o dia em que esta rocha vai cair sobre você e vai te esmagar, o dia do juízo. Então, quanto é tempo vamos nos quebrantar na presença de Deus? Vamos abrir mão de todo pecado, de toda falsidade, de toda religiosidade nas nossas vidas, de toda avareza, de querer poder, de querer posição, e servir a Jesus no modelo que ele nos deixou, de nos deixar partir para alimentar outras pessoas. Amém? Bem, como eu disse, o nosso tempo, né, não ia ser suficiente para Efésios, mas eu creio que aqui nós temos um profundo ensino que Jesus nos deixou através desse ato profético, né? Todos os milagres de Jesus trazem embutido um ensino muito importante para as nossas vidas. Assim, toda vez que você quiser pensar em se exaltar, em exigir que as pessoas te respeitem, lembre-se, Jesus abriu mão da reputação dele. Nós também temos que abrir mão da nossa e ter como objetivo único ser um pão realmente, né, substancioso, um pão realmente capaz de alimentar as pessoas com as verdades de Deus, sem se preocupar se é um pão bonito, se é um pão que atrai, né, a concupiscência dos olhos, mas um pão que realmente possa alimentar a verdadeira fome do ser humano, que só pode ser preenchida com o pão da vida, Jesus Cristo. Amém? Muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo, Wagner, que está lá no Face Live, pessoal de casa. Fiquem na paz, segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos aqui novamente. Muito rico este capítulo 13 de Mateus, você pode ler com todas essas informações que eu te passei, isso vai te ajudar a meditar de uma maneira mais profunda ainda nessa palavra. Amém? Então tá bom, fiquem na paz. Tchau.